Olá, a paz, meus irmãos, mais uma vez aqui para falar sobre escatologia, e o assunto de hoje é: Deus é contra o rei da Assíria. Vamos ver um pouco mais sobre esse assunto. Aqui está um mapa da Assíria, do Império Assírio, e ele envolveu desde a Turquia até ali perto do Irã, passando ali por onde é o Iraque hoje, Pegou a Síria, pegou Israel, pegou Jordânia até aqui no Egito, pegando um pouco aqui também da Arábia Saudita. Isso países hoje, Então esse foi o espaço geográfico que a Assíria governou. O Senhor é contra a Assíria. Vamos ver em Sofonias capítulo 2, versículos 2 e 13. Vamos ver que está falando do fim dos tempos. Antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Versículo 13. Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação, e terra árida como o deserto. Veja que Deus está dando uma sentença contra a Assíria. Hoje não temos mais esse país. Porém, aqui está falando como o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. E sabemos que esse dia é o dia da volta do Senhor Jesus. Então vamos ver que ainda esta nação está sendo contada até o fim dos tempos, ainda que hoje ela não esteja ativa com esse nome, Mas o povo ainda existe. O povo que era da antiga Assíria é hoje no atual Iraque. O reino do anticristo. Vamos ver um pouco sobre o império do anticristo. Vamos ver ali alguns versículos que Deus trata sobre isso. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Aqui está a informação de Daniel 8, 23 sobre o anticristo. Versículo 24. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Então veja aqui que ele vai ficar forte, mas não pela sua própria força, não pela sua própria capacidade. Sabemos que é Satanás que estará dando o seu poder para este homem, o anticristo. E ele vai destruir os poderosos dessa terra, muitos deles que não são religiosos, são os reis dessa terra, mas também está envolvendo aqui o povo santo. Veja que a luta não é somente política, mas também religiosa, porque o povo santo é um povo que estará somente ali adorando ao Senhor. Ele não tem envolvimentos maiores necessariamente, com nações, no sentido bélico. Mas aqui está dizendo que este rei poderoso destruirá os poderosos e também o povo santo. Versículo 25 vai dizer: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então estamos vendo que está se tratando do tempo do fim, do levante do anticristo, que se levantará também contra o próprio Jesus Cristo, porém será destruído no final de tudo. Bom, a Bíblia está dizendo que o anticristo vai subir ao poder, vai destruir muitos reis, como está descrito também lá sobre o chifre pequeno, que é o mesmo personagem, vai se levantar contra o próprio Jesus Cristo, porém será derrotado pelo próprio Jesus Cristo, lá no final da grande tribulação. E o que isso tem a ver com o rei da Assíria que estamos falando? Não é da Síria, desse país Síria que vemos hoje,
apesar de que o local geográfico é por ali mesmo, a área geográfica de ação. Mas estamos falando da Assíria, no qual a Bíblia vai mencionar. Aqui está o anticristo e a Assíria. Bom, aqui um resumo dessas anotações aqui é que o anticristo ele significa ser o próprio chifre pequeno. Então, o raio de ação dele será a partir do Oriente Médio, né? Ele vai destruir, vamos dizer assim, tirar o poder de 3 reis e vai dominar sobre tudo. E aqui a referência à Síria pode não significar diretamente aquele país antigo, mas sim a área geográfica em que o Império Assírio dominava. Tal como também fala da Babilônia, não está significando diretamente hoje, por exemplo, do Iraque, necessariamente, mas sim também da área geográfica que foi um raio de ação do Império Babilônio. Então é o mesmo império, né, que dominava a Assíria e depois a Babilônia tomou conta ali desse império. Primeiro veio a Assíria e depois veio a Babilônia, né, como um império mundial. Então vemos que a palavra está apontando para uma área geográfica no Oriente Médio e vai afunilando também para os países que antigamente eram pertencentes ao Império Assírio, o Império Babilônico, que hoje está a Turquia, está o Líbano, está a Síria, está a Jordânia, Iraque, Irã, estão aqueles países ali ao redor de Israel. Onde é a Síria hoje? Onde ela fica no mapa, né? E claro que é lá no Oriente Médio, né? E ela está ali localizada diretamente a sua capital, aonde é Mossul hoje, no Iraque, né? Porque o seu império ele era muito grande, porém ficava mais concentrado a sua capital ali na área onde hoje é o Iraque e tem a cidade de Mossul, que era a antiga Nínive, capital da Assíria. Bom, aqui nessa imagem vai se trazer informações sobre o Estado Islâmico, né? Que também hoje eles estão agindo e querem tomar o espaço onde era o antigo Império Assírio, né? A mesma área onde atuou a Assíria, hoje tem esse grupo terrorista, né, denominado Estado Islâmico, que age nessa área geográfica. Agora vamos entrar especificamente no assunto do rei da Assíria, né? Vamos ver o castigo de Deus, as suas profecias contra o rei da Assíria. Aqui em Isaías 10, 12 diz assim: Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Veja que Deus vai abater a arrogância desse rei. E aqui em Isaías 14:4 já vai agora mencionar o rei da Babilônia, mas está no mesmo segmento. Isaías 10, daqui a pouco pula para o 14, é o mesmo contexto ali. Então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Então veja que a cidade dourada nos remete àquela imagem da estátua de Nabucodonosor, que era rei da Babilônia naquela época, que teve um sonho com uma estátua em que a cabeça era dourada, a cabeça era de ouro e simbolizava a sua cidade, simbolizava o seu império, o Império Babilônio. Então aqui Isaías 14 está dizendo, né, que cessou a cidade dourada. Então vemos que está se tratando do espaço geográfico, citando a Síria e Babilônia como exemplos, né, ali do espaço geográfico. Agora Miqueias, capítulo 5, versículos 2 e 6, nos diz assim, ó: Quando a Assíria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens,
Estes consumirão a terra da Assíria à espada e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Então, o profeta Miqueias também dizendo que a Assíria será destruída. E coloca a Assíria como a terra de Nimrod, né? Nimrod, que ele também fez Babel, né? Como diz lá em Gênesis capítulo 10. Isso tudo acontece numa mesma área geográfica, né? As profecias se cumprirão ali. Jesus mata o assírio. Então, continuando aqui o raciocínio do contexto de Miqueias, capítulo 5, versículos 2 a 5 vai nos dizer assim, ó: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando de Jesus Cristo, que nasceu em Belém, mas que governará Israel, né? E diz, portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Veja que aqui faz referência a uma mulher grávida, a que está de parto para dar à luz. E nós, em profecia, né, entendemos que essa mulher grávida é a igreja, é o povo de Deus, que está para dar à luz ao próprio Filho, Jesus Cristo, né, que ele vem ser a luz em nós, está crescendo em nós, até que ele nasça, né, em definitivo, como diz o apóstolo Paulo, que estamos gerando a Cristo em nós, né? Então, é um jogo de palavras que vai pegando um versículo aqui, o outro ali, e tudo significa um único fim. E diz que ele, este Jesus, que é o que governará Israel, permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. Então Jesus mesmo se coloca como o pastor, né? Ele, quando esteve aqui, falou, eu sou o bom pastor, e o próprio Deus vai colocá-lo como o grande pastor do seu rebanho. E o último versículo diz, e este será a nossa paz. Este quem? O próprio Jesus. Jesus será a paz, né, de Israel. Tanto os judeus que estarão em Cristo, quanto a igreja que estará em Cristo. Então, este é o Israel de Deus. E este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes, dentre os homens. Então veja que está realmente falando sobre o fim dos tempos, que isso tudo acontecerá. Nimrod e a Assíria. Nimrod foi o que deu início, né, a este reino da Assíria. Veja que o local de ação, trouxe o mapa só para ter uma informações para vocês aí. Elam cá embaixo significa Irã. Veja aqui, mas abaixo também está a Babilônia. Então toda essa área aí é o reino da Assíria. Bom, essa imagem agora eu quero trazer uma reflexão de que tanto a Torre de Babel, feita por Nimrod, lá que diz aqui em Gênesis 10 que o princípio do seu reino foi Babel, né, que vem Babilônia desse nome, foi na terra de Sinar, né? E ele construiu aquela torre grande, né, que Deus confundiu ali as línguas. E tanto a construção dessa torre, quanto mais tarde, através de Nabucodonosor, já no campo de Dura, a construção de uma grande estátua de ouro, essas duas construções grandiosas aconteceram no mesmo espaço geográfico ali da terra de Nimrod, né, que era ali onde mais tarde se tornou a Babilônia, que mais tarde foi o próprio reino da Assíria, que, como diz aqui em Gênesis 10, 8, que aquela terra ele saiu para a Síria, né, da terra
de Siná ele saiu para a Assíria e foi edificar a Nínive. Então, o espaço geográfico ali é o mesmo em que foram erigidas essas duas imagens, né? Tanto a Torre de Babel, esse grande prédio, quanto a própria estátua de ouro de Nabucodonosor, já no tempo do profeta Daniel. E isso aconteceu onde hoje é o atual Iraque. E aqui, para encerrar, a Assíria no milênio. Então Deus menciona que tanto o país da Assíria quanto o Egito, eles estarão no milênio. Porque aqui em Isaías 19, versículos 23 a 25, diz assim, ó: naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Veja que informação interessante, né? Que tanto o país do Egito quanto a Síria estão ali relacionadas com Israel no mesmo ponto, né? No mesmo intento de adorar ao Senhor. E Deus chama ali de bendito seja o Egito como povo dele, a Assíria como obra das suas mãos e Israel como sua herança. Porque todos esses que estiverem em Cristo, eles são povo de Deus. Deus está aqui mostrando a abertura do Evangelho para toda e qualquer nação. Um detalhe que eu escrevi aqui é que para a Assíria entrar no milênio como uma nação, primeiro ela deve renascer antes do início do milênio. Porque hoje, 2024, a Assíria não existe como nação. Bom, chegamos ao fim, Espero que vocês tenham entendido e que Deus clareie mais a mente de cada um de vocês. Peço mais uma vez que compartilhem nossos vídeos, que se inscrevam em nossos canais, tanto o Escatologia Princípio do Fim, quanto o canal Maná Eterno, e deixem o seu like aí no vídeo para nos ajudar perante o YouTube. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz a todos.